que é o nosso presidente do Conselho Regional, do Gustavo, vice-presidente, do Leandro Passos, que é o nosso tesoureiro. Essa Semana Sudeste da Farmácia, em homenagem ao Dia Internacional do Farmacêutico, e visamos, com isso, apresentar opções de áreas de atuação do farmacêutico para que ele possa ampliar o leque de atuação, né? Que ele já é bem amplo e há necessidade da gente, então, trabalhar com essa ampla variedade de atividades, né, do farmacêutico, por isso a gente vem chamando a atenção. Trouxemos um ministrante de Minas Gerais, um de São Paulo e um do Rio de Janeiro. Hoje nós estamos aqui com o Rodrigo Alves do Carmo, que é nosso conterrâneo aqui, né? É um farmacêutico capixaba, e eu tenho o prazer de dividir com ele o cargo de conselheiro. Ele atualmente é conselheiro no CRF e tem uma brilhante atuação lá como conselheiro. O Rodrigo hoje vai falar para a gente sobre exames laboratoriais no cuidado farmacêutico. Um pouquinho do currículo dele: farmacêutico bioquímico pela UFES, farmacêutico clínico pela SBRAF, mestre em ciências fisiológicas pela UFES, professor de cursos de graduação e pós-graduação há 17 anos, farmacêutico bioquímico do Laboratório Central da Prefeitura de Vitória há 12 anos. Ele, com certeza, tem bastante experiência para dividir aqui com a gente. Quero dar boas-vindas a ele e a todos vocês aqui presentes. Vamos iniciar, então, mais um dia da Semana Sudeste da Farmácia. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Denise. Primeiramente, parabenizar o Conselho pela iniciativa, né? Os conselhos que se organizaram para fazer esse evento. Eu, como professor, entendo que a capacitação, a qualificação é sempre importante, conhecimento sempre agrega, então, mais esse dia de conhecimentos, né, de troca de experiências e de comemoração também, né? Afinal, nós estamos comemorando o Dia Internacional do Farmacêutico, então, desde já, meus parabéns a todos os farmacêuticos e futuros farmacêuticos também. Então, vou compartilhar a tela. Assim que eu fizer, eu quero só que vocês me dêem um ok, ver se está aparecendo tudo certinho. Está aparecendo direitinho aí para vocês? Tudo certo. Tá, joia. Bom, então, eu vou falar um pouquinho sobre exames laboratoriais no cuidado farmacêutico. Então, a Denise já me apresentou, né, e o que eu mais gosto realmente nessa apresentação é o título de farmacêutico, né? Porque sem esse título eu não seria nada, então eu devo tudo à minha profissão, que eu amo, e o resto veio como consequência também, óbvio, né? De muito trabalho, de muito esforço, mas o principal para mim é ser farmacêutico. Então, vou fazer alguns combinados, né, antes de a gente começar. Seu celular vai tocar, né? Vai vir WhatsApp, vai vir distração, então vamos tentar ficar focado aqui nesse momento de estudo, então vamos tentar livrar, né, das distrações, e aí vocês podem anotar suas dúvidas e comentários para que no final a gente faça um debate, esclareça dúvidas, né, e vocês coloquem aí suas contribuições. Bom, deixa eu só mudar aqui para não me atrapalhar na hora de eu passar os slides. Beleza. Os objetivos, basicamente, discutir sobre a importância dos exames laboratoriais no cuidado farmacêutico, entender a importância dos exames laboratoriais como ferramenta para a resolução de problemas relacionados a medicamentos. A gente vai ver que o foco dos exames laboratoriais solicitados pelo farmacêutico é diferente do foco do médico, que é diferente do foco do nutricionista. Então, cada profissional vai ter uma atuação focada, obviamente, na sua especialidade. Também entender a importância desse tema na melhoria da percepção sobre o trabalho do farmacêutico. Percepção tanto pelos profissionais de saúde quanto pelos pacientes. Então, esse trabalho, quando feito, melhora demais a percepção. E os exames como forma de agregar valor aos serviços farmacêuticos, que são muitos, a gente vai mostrar quais são,
e quando agregado de exames laboratoriais, eles se tornam muito melhores. Então, a primeira pergunta é: o farmacêutico pode solicitar exames laboratoriais? Essa é uma dúvida comum, tanto de farmacêuticos quanto de não farmacêuticos. Então, nós temos, né, uma legislação que nos ampara, temos a Resolução 585, de 29 de agosto de 2013, que regulamenta as atribuições clínicas do farmacêutico e dá outras providências. Então, a nossa atuação está sustentada com base nessa resolução também. Eu vou trazer outras leis, né, que sustentam essa nossa atuação. Então, lá no artigo 7º dessa resolução, diz o seguinte: são atribuições clínicas do farmacêutico relativas ao cuidado à saúde nos âmbitos individual e coletivo. Inciso 11º, solicitar exames laboratoriais no âmbito de sua competência profissional, com a finalidade de monitorar os resultados da farmacoterapia. Então, essa finalidade, a gente tem que estar com ela muito bem sedimentada, para não ultrapassar os nossos limites de atuação. Avaliar resultados de exames laboratoriais do paciente como instrumento para individualização da farmacoterapia. Observem, então, que tudo está relacionado com a atuação do farmacêutico. Essa resolução foi muito bem construída, muito bem amarrada, né, sempre com foco na farmacoterapia. Monitorar níveis terapêuticos de medicamentos por meio de dados de farmacocinética clínica e determinar parâmetros bioquímicos e fisiológicos do paciente para fins de acompanhamento da farmacoterapia e rastreamento em saúde. Então, de acordo com a Resolução 585 de 2013, o farmacêutico ele tem inúmeras atribuições no que tange à parte dos exames laboratoriais. E ainda eu trago a Lei 13.021 de 2014, que também, na minha visão, é um divisor de águas, né? Então, a gente tem a profissão farmacêutica antes e depois dessa lei, porque ela, de fato, ela traz muitos benefícios para a nossa profissão, e ela dispõe sobre o exercício e a fiscalização das atividades farmacêuticas. Então, quando a gente vê o artigo 3 dessa resolução, diz o seguinte: obriga-se, então não é facultativo, né, é obrigatório, obriga-se o farmacêutico, no exercício de suas atividades, a proceder ao acompanhamento farmacoterapêutico de pacientes, internados ou não, em estabelecimentos hospitalares ou ambulatoriais, de natureza pública ou privada. Estabelecer o perfil farmacoterapêutico no acompanhamento sistemático do paciente, mediante elaboração, preenchimento e interpretação de fichas farmacoterapêuticas. Então, se a lei me obriga a fazer isso, é impossível que eu faça sem solicitar exames. Então, no meu entendimento, essa lei, amarrada com a Resolução 585, dá todo o respaldo para que o farmacêutico solicite exames, interprete exames, né, tenha essa atuação clínica de fato. Então, é importante ressaltar que os exames que podem ser solicitados e interpretados pelo farmacêutico são diferentes dos exames solicitados pelo médico, pelo nutricionista, né? Cada um vai ter um foco. E o nosso foco é rastreamento em saúde, avaliação da efetividade do tratamento e a avaliação da segurança do tratamento. Tendo como base isso, a gente não ultrapassa os nossos limites. Então, por isso que é super importante ter isso muito bem claro, para que nossos limites de atuação não sejam ultrapassados e não tenhamos problemas éticos por isso, né? Então, o que é permitido, né? Então, sempre tem em mente essa pergunta norteadora. O exame que eu quero, né, solicitar é para avaliar a efetividade ou a segurança dos medicamentos utilizados pelo meu paciente? Se a resposta for sim, você pode solicitar esses exames tranquilamente, tá? Então, ainda assim, para esclarecer mais, eu fiz um fluxograma, né, para que não tenha dúvida de forma alguma em relação a isso. Pode até dar um print nessa tela, né? Então, o paciente tem diagnóstico médico? Sim. Solicitar exames para avaliar o tratamento farmacológico.
Se o paciente não tem o diagnóstico médico, você vai avaliar, bom, o paciente tem fatores de risco? Se ele não tiver fatores de risco, não justifica solicitar exames. Mas se ele tem algum fator de risco, por exemplo, ele tem história familiar de diabetes, eles têm história familiar de doença cardiovascular, é um paciente idoso com esse histórico, enfim, você conseguiu identificar fatores de risco nessa pessoa, você pode, por exemplo, fazer testes rápidos, que são exames laboratoriais, obviamente, né? São aqueles testes realizados geralmente com uma gotinha, um furinho no dedo. Então, você pode fazer testes rápidos. Esses testes, obviamente, que eles não têm a função de diagnóstico, eles são testes de triagem, e de acordo com a sua interpretação clínica, você vai fazer o encaminhamento para que um médico faça uma avaliação mais criteriosa, solicite exames laboratoriais específicos e aí sim tenha o diagnóstico. E depois esse paciente pode voltar para você para ser acompanhado. Então, esse tipo de atuação é super importante. Aqui eu trouxe, então, algumas condições clínicas que necessitam de monitoramento através de exames laboratoriais. Então, através de exames laboratoriais, a gente pode monitorar, por exemplo, doenças cardiovasculares, diabetes, dislipidemias, doença renal, distúrbios da tireoide, hipovitaminoses, anemias, pacientes que estão fazendo uso de anticoagulação oral, paciente que faz uso de fármacos em que o intervalo terapêutico é estreito, que exige monitoramento dessa droga na corrente sanguínea. Então, são exemplos de condições clínicas que exigem monitoramento através de exames e que o farmacêutico pode atuar nesse sentido, né? Isoladamente ou, de preferência, em conjunto com a equipe de saúde, em parceria com os profissionais. A gente sempre tenta incentivar essa questão da parceria, porque quem sai ganhando é o paciente lá na ponta. Então, qual exame eu devo solicitar? Trouxe alguns exemplos de exames que você deve solicitar. Glicemia de jejum ou hemoglobina glicada, ou hemoglobina glicada, para pacientes em uso de antidiabéticos orais ou insulina, por exemplo. Então, você pode solicitar com aquele objetivo de acompanhar a farmacoterapia. Ele já tem um diagnóstico prévio, você está acompanhando. Você pode solicitar, por exemplo, um perfil lipídico, triglicerídeos, colesterol total, HDL, LDL, VLDL, a fração não HDL, né, para pacientes em uso de estatinas, por exemplo. Você pode solicitar TSH, T4 livre, T3, para pacientes em uso de levotiroxina, no caso do hipotiroidismo, ou tiamizol e propiltiuracil, no caso de pacientes que têm hipertiroidismo. Creatinina e ureia para pacientes que utilizam medicamentos que necessitam de ajuste de dose de acordo com a função renal. Essa atuação é super importante, porque a gente sabe que há vários medicamentos em que você tem aquela dose estabelecida como padrão, mas que quando o indivíduo tem alguma diminuição da função renal, isso requer um ajuste de dose. Caso contrário, esse medicamento vai atingir níveis mais elevados na corrente sanguínea, podendo levar à toxicidade. Então, esse tipo de atuação também é super importante. A gente pode solicitar o TAP e o INR, o RNI, para pacientes em uso de anticoagulantes, por exemplo, varfarina. Então, nós temos uma gama de exames que a gente pode solicitar, deve solicitar, com essa finalidade de acompanhar a farmacoterapia. Mas como é que eu faço a requisição de exames? Né? O plano de saúde não aceita a minha requisição, ele não cobre a minha requisição. Realmente, nós ainda não conseguimos essa vitória, né, em que os planos de saúde aceitam. Né? A batalha está sendo traçada, mas a gente ainda não conquistou. Mas, caso o paciente consiga fazer isso no particular, você pode solicitar. Então, você pode já ter um formulário que você só marca os exames que você quer, um formuláriozinho simples, né, que você faz uma solicitação,
um papel timbrado, né? Enfim, um carimbo, uma assinatura, você vai elaborar um documento, e aí você só marca, por exemplo, glicemia, hemoglobina glicada, triglicerídeos, colesterol total, HDL e outros, né? Existem casos de laboratórios que já fazem parceria com farmacêuticos, de modo que o preço que o laboratório cobra do paciente já é, por exemplo, o mesmo preço que o paciente pagaria ao plano de saúde. Então, para o paciente, sairia elas por elas fazer pelo plano de saúde participativo ou diretamente com o laboratório. Isso já existe também. Então, o farmacêutico pode solicitar esses exames de forma individual, de forma isolada. Ou ele pode solicitar também através de um encaminhamento. Aqui eu fiz um modelinho de encaminhamento. Então, você pode fazer um documento escrevendo: prezado médico, doutor fulano, o paciente Beltrano, que está sendo acompanhado por esse serviço, possui histórico de... Você vai descrever as condições de saúde daquele paciente. Ele tem histórico de diabetes há tantos anos, de hipertensão há tantos anos. Em uso dos medicamentos, então você vai descrever: em uso de medicamento X, em uso de medicamento Y. Para avaliação da efetividade e segurança da farmacoterapia vigente, sugiro a realização dos seguintes exames. E aí você vai descrever os exames que você sugere que sejam realizados, e aí coloco minha disposição para esclarecimentos, data, assina, carimba e encaminha para o médico. Essa é uma forma bem interessante também de fazer a solicitação de exames. Então, você pode fazer uma parceria com médicos para que o paciente atendido por você seja encaminhado para que ele faça a solicitação dos exames. Isso já acontece também com farmacêuticos clínicos que atuam nesse tipo de serviço. E aí, para que a gente entre, né, também no tema e consiga dar exemplos, eu trouxe alguns exemplos para a nossa discussão, é importante deixar claro o que é cuidado farmacêutico, o que é farmácia clínica. Então, essa figura mostra para a gente que farmácia clínica é uma área do saber. E essa área do saber norteia tanto a prática profissional quanto a pesquisa. Então, dentro da prática do profissional farmacêutico, nós temos o cuidado farmacêutico. Cuidado farmacêutico, que também é conhecido como atenção farmacêutica. Esse termo atenção farmacêutica pode ser usado tranquilamente, tanto que você encontra vários livros que trazem esse termo atenção farmacêutica, mas a Sociedade Brasileira de Farmácia Clínica tem solicitado que os farmacêuticos passem a utilizar o termo cuidado farmacêutico no lugar de atenção farmacêutica. Então, seria apenas uma mudança de terminologia que, na visão da sociedade, é mais adequada à nossa prática profissional. Mas, no fim, o importante é que a gente faça, né, essa prática profissional, independente do termo que está sendo utilizado. Então, a farmácia clínica é uma área da farmácia voltada à ciência e à prática do uso racional de medicamentos, no qual os farmacêuticos prestam cuidado ao paciente, de forma a otimizar a farmacoterapia, promover saúde e bem-estar e prevenir doenças. Então, observem que essa definição, que está numa cartilha do Conselho Federal de Farmácia de 2013, né, deixa muito claro que é uma prática que visa o uso racional dos medicamentos, em que o farmacêutico vai cuidar das pessoas, vai cuidar dos pacientes. Com que objetivo? O objetivo de que o paciente extraia o máximo de benefícios daquela farmacoterapia, né? Então, esse que é o nosso objetivo, é ajudar as pessoas a usar, né, a extrair o que tem de melhor daqueles medicamentos utilizados, para que a gente promova, né, a saúde, o bem-estar e também previna doenças. O cuidado farmacêutico, então, é um modelo de prática que orienta a provisão de diferentes serviços farmacêuticos, diretamente destinados ao paciente, à família, à comunidade, né, visando a prevenção e a resolução de problemas da farmacoterapia, visando o uso racional e ótimo dos medicamentos, a promoção, a proteção e a recuperação da saúde, bem como a prevenção de doenças e de outros problemas de saúde.
Então, o cuidado farmacêutico é um modelo de prática. E nesse modelo nós temos vários serviços que podem ser prestados. Muitos farmacêuticos não conhecem esses serviços. Talvez até façam, né, mas não conhecem a terminologia. Então, eu trouxe alguns exemplos de serviços farmacêuticos que a gente pode executar, sempre correlacionando com os exames laboratoriais que a gente vai solicitar ou interpretar, se o paciente já tiver esses exames laboratoriais em mãos. Então, esses 9 serviços, né, são diretamente relacionados ao paciente. Então, são eles: educação em saúde, rastreamento em saúde, manejo de problema de saúde autolimitado, dispensação, conciliação de medicamentos, monitorização terapêutica, revisão da farmacoterapia, gestão da condição de saúde e acompanhamento farmacoterapêutico. Então, para que a gente entenda esses serviços, esses 9 serviços, eu vou discutir através de exemplos de casos clínicos. Então, caso 1, CMF, sexo masculino, aposentado, 72 anos, procurou o serviço de cuidado farmacêutico da farmácia do seu bairro. Na anamnese farmacêutica, o valor da pressão arterial identificado foi de 160 por 90. Então, observem, né, que o senhor está com a pressão descontrolada, pelo menos no momento da medida, né, a pressão estava bastante elevada. E aí o senhor informou: eu não uso mais os remédios da pressão alta porque eu já estou bem, eu não sinto nada. Meu pai também tinha pressão alta e tinha uma saúde de ferro, ele morreu com 90 anos. Então, observe que isso é um caso muito comum. Eu faço atendimento clínico na instituição de ensino que eu trabalho, os meus alunos fazem sob a minha supervisão, e esse tipo de relato é mais comum do que a gente imagina, né? Quem está em contato direto com o paciente sabe que muitos acham que já tomou o medicamento por determinado período, pode parar, e a gente sabe que não é assim, né? Então, nesse caso, cabe sim um serviço farmacêutico, que seria esse primeiro, né? É a educação em saúde. Então, primeiro mostrando para o senhor CMF, né, que a hipertensão é uma doença que, se não tratada, pode trazer várias morbidades, pode trazer várias complicações. Então, quando a pessoa tem a consciência do problema, ela passa a se preocupar mais. Em nossos atendimentos, uma das perguntas que a gente faz é: essa doença te preocupa? Preocupa muito? Preocupa pouco? Então, a gente tenta avaliar o grau de preocupação das pessoas em relação às doenças. E uma das respostas que a gente já faz uma intervenção logo que recebe é quando, por exemplo, um paciente hipertenso fala que não se preocupa com a hipertensão, ou um paciente diabético fala que não se preocupa com diabetes, né? Então, muitos falam: eu não sinto nada, então não tem que me preocupar. Então, aí, nesse momento, cabe sim uma intervenção farmacêutica já de imediato, que é justamente a educação em saúde, para conscientizar a pessoa, né, sobre a gravidade do problema, para que ela internalize isso e passe a ter um autocuidado. E aí, obviamente, você vai solicitar exames laboratoriais para acompanhar o tratamento, né? Vai fazer um encaminhamento para o médico, para que o médico passe novos medicamentos, igual esse caso aqui, né, que ele parou de tomar. Enfim, esse é um caso em que o paciente vai ser acompanhado, né? O hipertenso, de acordo com a Sociedade Brasileira de Hipertensão, ele tem que ser monitorado por diversas formas, inclusive por exames laboratoriais. Então, entra o farmacêutico aí nessa avaliação, né? Em nosso serviço, por exemplo, a gente pede que eles levem os medicamentos que usam numa sacola, a gente pede que eles levem as receitas médicas e a gente pede que eles levem também os resultados dos exames laboratoriais. E se a gente observar que são exames muito antigos e ele não tiver novos exames, a gente solicita, né, que ele faça novos exames para que a gente tenha, então, um melhor retrato daquela situação. Então, esse é um caso de educação em saúde. Um outro exemplo, caso 2, CRS, sexo feminino, 42 anos,
foi à farmácia para comprar um medicamento para dor de cabeça. Então, uma jovem, né, 42 anos, né, foi lá comprar remédio para dor de cabeça, e em cima do balcão encontrou uma cartilha do Dia Mundial do Diabetes, 15 de novembro, nós estamos nos aproximando, inclusive, né, do Dia Mundial do Diabetes, e ela disse que sua mãe tem diabetes, então ela foi conversar com o farmacêutico, achou uma cartilha, viu, olha, minha mãe tem diabetes, deixa eu conversar um pouquinho com esse profissional. E na conversa, ela falou, não, não tenho doenças, né, então não tenho diagnóstico de nada, e apenas relatou que observou que ultimamente estou urinando muitas vezes. Deve ser porque estou bebendo muita água, pois minha sede aumentou. Olha só que interessante, né? É um caso em que tem um histórico familiar, porque a mãe é diabética, e ela relata que está tendo o quê? Poliúria. Poliúria, né? Está urinando muitas vezes, está com muita sede, né? Está bebendo muita água, polidipsia, muita sede. Então, são sintomas que sugerem diabetes, juntamente com a história familiar. Então, o que cabe nesse caso aí? Você vai liberar a pessoa, simplesmente falar, tudo bem, leva o seu medicamento à dor de cabeça? Não. Você, como farmacêutico, tem o dever de cuidar dessa pessoa. Então, você tem o dever de fazer o quê? Um rastreamento em saúde. E aí, por exemplo, a gente pode utilizar ferramentas, né? Existe uma ferramenta que primeiro preconiza a avaliação do risco. É uma ferramenta chamada FIND, né? Se escreve FIND, FIND, RISC, né? Que avalia, por exemplo, o risco da pessoa. Então, se ela tem sobrepeso, então você vai ter que tirar medidas da pessoa, né? Você vai ter que ter pelo menos o peso e a altura dela. Se ela faz atividade física, avaliar a sua idade, o histórico familiar, histórico obstétrica, de macrosomia, pressão arterial. Então, se ela tiver mais de 2 fatores, né, você já tem que fazer o quê? Você já tem que fazer a verificação da glicemia capilar. Então, esse rastreamento, ele é preconizado pela Sociedade Brasileira de Diabetes. Então, você vai para a etapa 2, vai fazer um teste de glicemia capilar. Se ela não tiver em jejum, o valor é 1. Se ela tiver em jejum, o fluxo é outro. Então, teste não jejum menor que 100, normoglicemia. Novo teste, né, apenas em 1 e 2 anos. Mas se ela, né, não está em jejum e deu maior que 200, você já faz o quê? Um encaminhamento ao médico. Se ela não está em jejum e a glicemia deu entre 100 e 200, você vai realizar um segundo teste em jejum. E aí, esse teste em jejum tem vários desdobramentos, podendo estar normal, podendo dar maior ou igual a 126, que já é o caso de fazer um encaminhamento ao médico. Então, observe a importância disso, né? Através disso, você consegue identificar pacientes potencialmente diabéticos. Você não está fazendo diagnóstico, você está fazendo um rastreamento, encaminhando para um profissional que vai fazer o diagnóstico, e aí sim esse paciente pode retornar para você para ser acompanhado. Tenho certeza que o médico vai sugerir que ele seja acompanhado por você. Caso 3, Joana leva sua filha de 7 anos até a farmácia para comprar um xarope antitussígeno. O farmacêutico faz alguns questionamentos sobre a tosse da criança. Há quanto tempo? Tosse seca ou tosse produtiva? Piora em algum momento do dia? Observa a diferença na tosse de acordo com o ambiente? Identificou fatores que agravam ou aliviam a tosse? Há outros sintomas associados com a tosse, espirros, congestão nasal, febre. Então, esse aqui é um caso, né, de tosse que é um problema de saúde autolimitado, ou seja, é um problema de saúde que, num primeiro momento, ele tem um curso natural, né? Ele tende a, se tratado, obviamente, ele tende a sanar. Então, eu, como farmacêutico, eu posso dispensar o medicamento isento de prescrição para tratar esse problema de saúde autolimitado. Então, eu posso fazer esse manejo de problema de saúde autolimitado, mas sabendo que essa doença, o nome já diz, ela é autolimitada, ela tem um prazo para aguardar a resposta. E caso o paciente não apresente melhora, você pode fazer um encaminhamento para o médico, e aí o médico, né, dependendo, obviamente, do tipo de doença, vai solicitar exames laboratoriais que serão utilizados no diagnóstico.
Então, esse não é um caso que você vai solicitar um exame especificamente, mas muitas vezes o paciente, para ter o diagnóstico, vai precisar de fazer exames. Um outro exemplo, um caso 4, MLD, 76 anos, sexo feminino, vai até a farmácia para retirar os seus medicamentos do mês. Ela tem uma história prévia de hipertensão, dislipidemia e tabagismo. Fumou por 20 anos e parou há 2 meses quando infartou. E doença arterial coronariana, infarto com implante de stent farmacológico. Então, esse por si só já é um caso que você, como farmacêutico, pode solicitar exames para acompanhamento da farmacoterapia, porque ela já tem um diagnóstico prévio, né? Mas, além disso, você tem que avaliar a farmacoterapia, né? Então, vamos dar o exemplo aqui da farmacoterapia. Ela foi lá buscar os medicamentos do mês. Então, durante a dispensação do medicamento, né, a dispensação a gente entende como o ato em que o farmacêutico vai entregar os medicamentos junto com orientações para o seu uso correto, né? Então, você tem que minimamente estabelecer um diálogo com o paciente para avaliar se ele compreendeu a forma correta de usar os medicamentos. Então, nesse diálogo, você pode extrair coisas como essa, né, que no caso da simvastatina foi prescrito 40 miligramas por dia, um comprimido por dia, e utiliza um comprimido à noite, então até aí tudo bem, mas aí o grande detalhe é que, às vezes, uso de manhã, porque dá no mesmo. Então, na cabeça da paciente, utilizar a simvastatina de manhã e à noite dá no mesmo. E a gente sabe que, no caso da simvastatina, o melhor horário de uso é à noite. Então, aí já cabe uma orientação. E cabe também uma solicitação de exames para verificar como é que estão, né, os níveis de lipídios no sangue dessa pessoa, visto que ela está fazendo uso do medicamento de forma incorreta. Além disso, utiliza AS, um comprimido depois do almoço, clopidogrel, um comprimido depois do café da manhã, e enalapril, né, um comprimido pela manhã e à noite. Utiliza 2 comprimidos depois do café da manhã. Então, aqui cabe, né, orientações quanto ao uso correto dos medicamentos no ato da dispensação. Então, a gente está falando aqui, né, de um quarto serviço, que seria a dispensação. E também cabe avaliação laboratorial, para saber se os níveis, né, no caso aqui de lipídios, estão adequados até mesmo de acordo com a condição de saúde dela. Então, aqui a gente vai ter, por exemplo, que avaliar o risco cardiovascular, e a gente tem ferramentas para isso, né? Os níveis lipídicos aqui são diferentes de um paciente que não sofreu um infarto como ela, então o rigor aqui é maior, de acordo com as diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, isso tudo o farmacêutico pode ajudar nesse controle, numa simples dispensação, né? Bom, o caso 5, um outro exemplo, DKB, esse é um caso real, tá? Os outros casos são casos fictícios, esse aqui é um caso real do nosso serviço de farmácia clínica. DKB, 63 anos, sexo feminino, fumante, portadora de hipotiroidismo, hipertensão arterial sistêmica e dislipidemia. Em consulta realizada no serviço de farmácia clínica, relatou que está apresentando dores musculares no corpo todo, de intensidades variadas, sem um horário do dia específico para ocorrerem. Então, ela chegou relatando dores pelo corpo, né, sem um horário do dia específico, né? Então, porque a dor no corpo pode ser, por exemplo, decorrente do dia que ela passou fazendo as atividades domésticas, por exemplo. Então, não, era independente do horário do dia, ela sentia dores musculares espalhadas pelo corpo todo. Ela levou os medicamentos na sacola, como a gente solicita, e todos haviam sido prescritos, porque a gente às vezes pega medicamentos não prescritos também, e aí a gente tem que fazer as intervenções, quando é o caso. E aí ela fazia uso de simvastatina 40 miligramas, um comprimido à noite, prescrito por um médico A, desde 2015. E esse médico A, ela não foi mais nele, porque ele mudou de unidade, ela era atendida na unidade de saúde, e aí ela mudou para um médico B.
E esse médico B prescreveu atorvastatina 20 miligramas, um comprimido depois do café da manhã. E ela, né, tomava aí a levotiroxina para o hipotireoidismo, um comprimido em jejum, losartana, 2 vezes ao dia, e um comprimido pela manhã e um comprimido à noite, né? Só que o que acontece? O médico B não suspendeu a simvastatina do médico A. Então, ela continuou utilizando os dois medicamentos. Ela estava utilizando o medicamento do médico A e o medicamento do médico B. Então, ela estava tendo, né, uma duplicidade de medicamentos, né, medicamentos da mesma classe. E ela levou os exames laboratoriais, os resultados dos seus exames, né, descritos abaixo. Aqui, chama a atenção que eu destaquei, foi a creatina quinase, né? 1052, o valor de referência para mulheres de 26 a 192. Então, em função disso, né, fica claro que ela estava tendo aqui, né, uma rabdomiólise, e isso está comprovado através de exames laboratoriais. Então, ela relatou que já estaria voltando no médico naquela mesma semana. Então, a gente orientou, né? A gente fez, na verdade, um documento encaminhando essa paciente ao médico, né? Então, solicitamos que o médico avaliasse, né, os medicamentos utilizados por ela, né? E fizemos, então, a conciliação de medicamentos, nesse caso aí, né? Então, esse aqui foi um encaminhamento que a gente fez na época. Prezado doutor, a paciente, eu escondi o nome dela aqui, em consulta realizada em nosso serviço de farmácia clínica, informou apresentar câimbras nas regiões dorsal e abdominal, além de dormência há mais de 3 meses. Identificamos a prescrição de medicamentos, bem como alterações de exames laboratoriais, que, de acordo com a literatura científica, podem estar relacionados com esses sintomas. Encaminho a paciente para a avaliação, à disposição para quaisquer esclarecimentos. Então, obviamente que o médico, né, suspendeu um dos medicamentos e ela, obviamente, melhorou dos sintomas, né, porque ela estava tendo essas alterações laboratoriais em função dessa duplicidade de medicamentos utilizados. O caso 6, a Joana, 45 anos, com história de valvulopatia, então ela teve uma estenose mitral severa e troca valvar há 1 ano. Procura a farmácia relatando que há cerca de 2 meses não faz exame para ver se o sangue está bom e ficou preocupada. Então, a gente sabe que pacientes com essa complexidade têm que fazer exames com certa periodicidade e ela relatou, então, que há cerca de 2 meses não fazia os exames para ver como é que estava o sangue. E o resultado do INR da paciente foi de 2,1. O valor de referência para o caso dela, né, valvulopatia, é de 2,5 a 3,5. Então, é um caso nítido de INR abaixo do valor esperado para a condição de saúde dela. E, obviamente, nesse caso, é necessário fazer um ajuste da dose do medicamento para que ela consiga atingir, para que ela consiga ter o INR dentro dessa faixa de 2,5 a 3,5. Então, ela relata, doutor farmacêutico, eu comecei fazendo aquele exame toda semana, depois a cada 2 semanas, e agora todo mês, mas é cansativo. Agora descuidei um pouco, né? E o medicamento que ela usa é a varfarina. Então, sabemos que pacientes que fazem uso de varfarina têm que fazer controle do INR, né, com uma periodicidade, para avaliar a dose do medicamento de acordo com o intervalo terapêutico de cada paciente. Então, o farmacêutico, nesse caso, pode atuar nessa monitorização terapêutica. Então, aqui é o 6º serviço farmacêutico que pode ser prestado, monitorização terapêutica. Um outro caso, caso 7, CSL, 75 anos, sexo feminino, hipertensa diabética, né, de difícil controle, também doença arterial coronariana, né, teve um infarto agudo do miocárdio, e na consulta farmacêutica apresentou hemoglobina glicada 8,5 e pressão arterial 160 por 90, ou seja, ela não estava tendo controle
né, das doenças, né? Hemoglobina glicada acima do valor, acima da meta para paciente, e a pressão arterial também descontrolada. Então, avaliando os medicamentos, colocando esses medicamentos numa tabela e fazendo uma avaliação, aqui ela relata tosse. Então, quando ela relata tosse, já acende a luz de alerta, né, que provavelmente ela está deixando de tomar esse medicamento por causa da tosse. Então, é o caso de fazer um encaminhamento para que o médico reavalie esse tratamento, substituindo por exemplo, um antagonista da angiotensina, ao invés de um inibidor da ECA, relatando que esquece o AS. Então, aqui é possível fazer uma alteração do horário de tomada para que ela não esqueça de tomar o AS. Aqui a metformina, ela relata problemas gastrointestinais, né? Provavelmente diarreia, por causa do uso da metformina, então ela fica com medo. Então, será que ela está tomando esse medicamento corretamente? Então, é um caso de avaliar o uso dos medicamentos. Mas observem que para a gente chegar nessa conclusão, a gente precisou de quê? A gente precisou de avaliar exames laboratoriais que ela levou. Se ela não tivesse levado, a gente teria que solicitar. Então, observem que é impossível eu fazer qualquer tipo de manejo sem o auxílio do exame laboratorial. Ele é fundamental para várias situações em que o farmacêutico vai atuar fazendo o cuidado farmacêutico. Então, esse, né, é um caso típico de revisão da farmacoterapia, em que o farmacêutico coloca os medicamentos numa tabela e vai avaliar os medicamentos tomados, vai avaliar a adesão ao tratamento, vai fazer algum ajuste em relação, por exemplo, ao horário de tomada, para que o paciente não esqueça de usar aquele medicamento. Um caso 8, né, MLA, 70 anos, sexo masculino, com diabetes tipo 2, insulinizado, né, sua hemoglobina glicada mais recente foi de 8,5, então observa também que não está tendo um controle, não está dentro da meta estabelecida para o diabético, né? O que fez com que o farmacêutico solicitasse um diário glicêmico. Então, existe um protocolo para fazer isso, o paciente tem que ter um aparelhinho e vai verificar a glicemia capilar durante 3 dias em horários do dia determinados. E o diário glicêmico, então, mostrou os seguintes resultados. Aqui o dia 1, o dia 2 e o dia 3, ele faz medidas de jejum, após o café, antes do almoço, após o almoço, antes do jantar, após o jantar, na hora de dormir e na madrugada, né? É um diário. Não é tão simples de fazer, é incômodo, né? Mas ele dá uma forma bem interessante de medir como é que está a variação glicêmica ao longo do dia, né? Mediante as refeições, por exemplo, ou em jejum. Então, se a gente observar, por exemplo, no dia 1, já começa com valores acima da referência, e após o almoço, a gente tem um pico aqui maior que 200, após o jantar também maior que 200, permanecendo elevado na hora de dormir. No dia 2, está muito no limite ali, né, 100, então já observa que a glicemia dele não está controlada. Antes do almoço já está elevada. Então, esse diário mostra que em diversos momentos dos dias, esse paciente está com a glicemia descontrolada. Então, será que ele está usando o medicamento corretamente? Nesse caso, ele levou exames, né? Ele levou o exame da hemoglobina glicada, mas se ele não tivesse levado, eu teria que solicitar. Como que eu vou saber, né, se ele está tendo um bom controle? Então, o exame laboratorial se torna fundamental em diversas situações. E nós, como farmacêuticos, podemos solicitar. Então, esse é um caso, né, de gestão da condição de saúde, em que o farmacêutico vai ajudar o paciente naquela condição de saúde em específico. Então, quando eu falo gestão da condição de saúde, eu estou falando de quê? Eu estou falando do farmacêutico atuando no controle de uma doença. Então, por exemplo, eu vou ajudar esse paciente a controlar o diabetes, né? Ou eu vou ajudar um paciente a controlar a hipertensão arterial, né? Eu vou promover, através de educação em saúde, que ele tenha um autocuidado, que ele tenha uma alimentação mais adequada,
né, que ele faça uso correto dos medicamentos. E aí sim, depois de feita essa intervenção, eu tenho que avaliar se o resultado da intervenção surtiu algum efeito. E para avaliar o resultado da intervenção, eu preciso de exames laboratoriais. Então, você vai solicitar, por exemplo, uma hemoglobina glicada, vai solicitar uma glicemia de jejum. Então, a gestão da condição de saúde é o 8º serviço farmacêutico. E, por último, né, a gente tem o exemplo de acompanhamento farmacoterapêutico, que é o serviço mais completo e é o mais complexo também, porque ele envolve, muitas vezes, outros serviços. Ele abarca, né, vários outros serviços. Através do acompanhamento, eu faço gestão da condição de saúde, eu faço revisão, eu faço educação, eu faço conciliação. Então, o acompanhamento farmacoterapêutico, ele é aquele serviço mais completo, né? Nós fazemos isso na instituição e é muito gratificante você ver o resultado do serviço do farmacêutico impactando positivamente na vida das pessoas. É algo que, de fato, não tem preço. E aqui o exemplo, então, caso 9, SMR, sexo masculino, 68 anos, diagnosticado com hipertensão arterial há 20 anos, com hipercolesterolemia há 20 anos, gastrite há 2 anos e refluxo há 1 ano. A sua farmacoterapia atual, losartana, 50 miligramas 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite, hidroclorotiazida, um comprimido depois do café, simvastatina, um comprimido à noite antes de dormir, omeprazol, um comprimido pela manhã ao acordar em jejum. E aí o paciente relata que tem dificuldade para lembrar de tomar os medicamentos. Olha só, né? A adesão ao tratamento. O farmacêutico ele tem uma atuação bem importante nessa questão da adesão. Às vezes esquece, principalmente os medicamentos para hipertensão, que são 3 vezes ao dia. Então, nesse caso, cabe uma intervenção, né? Cabe uma sugestão, um encaminhamento ao médico com sugestões, né, de mudança de medicamento, para aquele medicamento de menos tomadas ao dia, visto que ele esquece, né? Ou ajudá-lo de alguma forma também, né, a lembrar de tomar os medicamentos. E aí nós temos vários tipos de estratégias que podem ser utilizadas para ajudar o paciente a lembrar dos medicamentos. Às vezes não toma no horário certo, pois quando lembra já passou do horário. A adesão ao tratamento compromete o resultado, obviamente, né? Relata que acha que os medicamentos não funcionam, que não estão fazendo efeito, pois acha que o colesterol está controlado, mas a hipertensão não. Então, esse é relato do paciente. Olha, meu colesterol está controlado, mas a pressão não. Mas quer dizer, ele esquece de tomar. Como que ele quer que o medicamento faça o efeito? Observe que as coisas estão ligadas, né? Então, aqui cabe o acompanhamento farmacoterapêutico. E para fazer o acompanhamento farmacoterapêutico, você vai ter que solicitar exames, se o paciente não tiver. Então, né, diante disso, a gente não tem dúvidas, né? É uma pergunta, mas a resposta é sim. Será que o futuro aponta para os serviços clínicos prestados por farmacêuticos? Será que realmente isso vai ser uma realidade? Eu falo que não só vai, como já é. Em vários locais, esse tipo de trabalho já existe. Esse tipo de trabalho, ele faz a diferença na vida das pessoas. O farmacêutico, ele tem conhecimento, ele tem o respaldo legal. Então, ele pode sim fazer esse tipo de serviço, ele pode sim solicitar exames para fazer esse serviço com muita qualidade. Nós temos o embasamento legal, nós temos a legislação do nosso lado, né? Nós temos conhecimento, a gente estuda muito. Ah, meu professor, não me sinto seguro. Hoje em dia, o acesso, né, à informação é muito fácil. Você tem informações gratuitas, mas você também tem informações através de cursos livres, por exemplo, que podem te ajudar nesse sentido. Então, hoje em dia, o acesso, né, com a internet é muito fácil. Então, nós temos conhecimento e temos, sim, condições de aprimorar, de aprofundar esse conhecimento. Nós temos, na verdade, né, que ter atitude, né? Temos que sair da zona de conforto, né? Temos que fazer diferente.
para a gente se destacar, para fazer diferença na vida das pessoas, né? Nós temos que acreditar, a gente tem que olhar no espelho e falar que pode, que a gente acredita, né? Nós temos, sim, essa condição de fazer. Obviamente que sair da zona de conforto, né, é desconfortável. Toda mudança gera desconforto. Não digo que é fácil, né? Não foi fácil iniciar o serviço em 2015, quando a gente começou lá na instituição de ensino, porque ninguém conhecia o nosso serviço de consulta farmacêutica. A população ainda não conhece muito bem a consulta farmacêutica, mas a gente tem que começar, tem que fazer, tem que se mostrar. Sair dessa zona de conforto não é fácil, mas quando a gente consegue sair, o resultado é muito bom, uma sensação muito boa, né, de contribuição, uma sensação de você fazer o bem ao próximo e ajudar, é uma sensação de contribuir com a profissão farmacêutica, é algo indescritível, né? E assim, essa é uma foto que eu gosto muito, né? 2002, então foi o dia do meu juramento, né, que eu colei grau. Então eu encerro, né, essa minha fala, né? Estou até meio emocionado aqui, relembrando aí o dia, né, que eu fiz esse juramento e levo comigo, né, porque a profissão farmacêutica é uma profissão belíssima e nós temos que amá-la e fazer o melhor por ela. Então, pessoal, esse é o meu desejo para vocês, né, meus parabéns pelo Dia do Farmacêutico, né, aos farmacêuticos aqui presentes, né, aos futuros farmacêuticos, e vamos fazer o que há de melhor pela profissão, pelos nossos pacientes. Vamos manter contato, então me coloco à disposição, né, para a gente manter contato. Eu fui idealizador de um projeto, né, uma empresa chamada No Gaps Educação Continuada. No Gaps significa sem lacunas no conhecimento. Então, fica o convite aí para vocês conhecerem, né? A gente tem lá, hoje eu tenho apenas um curso, né, um curso de injetáveis, mas eu faço o convite para vocês entrarem no site www.nogaps.com.br. A gente tem, eu tenho 3 artigos lá sobre injetáveis, né? Espero que seja útil para vocês que fazem aplicação de injetáveis também, né? E temos outros projetos também de cursos, né, para, o nome já diz, né, tapar lacunas que, inevitavelmente, os cursos deixam, não é demérito dos cursos, pelo contrário, a gente vê cursos excelentes que deixam lacunas, porque é impossível um curso de graduação conseguir abarcar tudo, então, inevitavelmente, vão ficar lacunas e você vai ter que suprir essas lacunas aí. Então, a gente se coloca sempre à disposição. Precisando de qualquer coisa, né? Podem me mandar um e-mail, podem me acionar no Instagram, né? Ou no Facebook. É sempre um prazer contribuir, né? Às vezes as pessoas acham que estão incomodando, não estão incomodando, fiquem à vontade para me acionar. Eu gosto muito, né, de contribuir, de esclarecer dúvidas, porque quando eu esclareço alguma dúvida, né, eu também aprendo, então fico sempre à disposição, tá? Não é incômodo algum, pelo contrário, vocês estão me trazendo coisas boas quando trazem dúvidas, né? Quando fazem algum tipo de comentário, trocam experiências. Eu acho que a gente precisa, como farmacêuticos, como classe, né, manter esse contato e trocar experiências. Então, fico à disposição, né, para a gente manter contato, trocar experiências e evoluirmos juntos, né? Juntos a gente consegue fazer uma profissão melhor. Então, agradeço, né, a oportunidade e parabenizo novamente o Conselho pela iniciativa de fazer um evento tão importante. A gente que tem que agradecer, Rodrigo, pela sua disponibilidade e a forma maravilhosa que você apresentou. E é interessante a gente observar o quanto que está tomando corpo e força
o farmacêutico clínico, o consultório independente, que agora ele pode, de fato, ter esse seu registro no conselho, é um avanço, e a gente tem observado um crescimento dos farmacêuticos interessados nesse segmento de atuação. Mas eu queria destacar aqui o quanto que tudo isso que você falou pode ser muito bem também implementado e deve ser também implementado dentro das farmácias, das drogarias, aonde ele se depara ali com uma quantidade enorme de dúvidas. Às vezes o paciente sai do consultório médico e por uma timidez ou alguma, né, uma falta ali de informação mais completa do médico, ele necessita, sim, de encontrar essa acolhida, encontrar essa disponibilidade, esse prazer em servir, vamos dizer assim, né, do farmacêutico, que conjuga a oportunidade do paciente ali na frente dele, com todas as dúvidas, e aí com o farmacêutico ele se sente à vontade de questionar e Exatamente. perguntar, né, ele se sente o mais, esmo. tem mais empatia, vamos dizer assim, né? Total, total. Exato. E quando o farmacêutico está disponível para esse tipo de atendimento, ele fideliza o cliente. Eu costumo dizer que aquele farmacêutico aquele cliente passa a ter aquele farmacêutico como um farmacêutico, o meu farmacêutico, né? E se esse farmacêutico amanhã ele estiver em outra drogaria, ele vai procurar esse farmacêutico nessa outra drogaria, porque ele fideliza aquele paciente a ele. Então, assim, é muito interessante essa abordagem aí, esse cuidado, né? Agora, eu fiquei com uma dúvida, o Rodrigo, você falou aí muito bem sobre os exames e a importância deles em todos esses processos, e sempre ligado ao acompanhamento. No caso, para um paciente desse que a gente está falando aqui, né, que já é fiel a mim enquanto farmacêutico, ele pode fazer um check-up, eu posso fazer um acompanhamento assim mais preventivo? Como que isso é entendido em termos legais? Joia, joia. Essa é uma dúvida bem, bem comum, Denise. Então, vamos lá. Para fazer um check-up, eu não posso solicitar os exames, né, se o paciente não tem nenhum diagnóstico. Então, a gente tem que entender que a solicitação de exames pelo farmacêutico, de acordo com a resolução do Conselho Federal, é para acompanhamento da farmacoterapia. Então, se o paciente não faz uso de nenhum medicamento, eu não posso solicitar, vou solicitar um exame aqui para você fazer check-up, porque aí você está fazendo, você está querendo fazer, né, diagnóstico. E nós não podemos fazer diagnóstico, né? Quem faz o diagnóstico é o médico, ele que estuda para isso e tem a prerrogativa legal para fazer diagnóstico. Então, a gente vai solicitar exames exclusivamente para acompanhamento da farmacoterapia. Então, se já é um paciente que tem sabidamente o diagnóstico, ele é um hipertenso, ele é um diabético, ele tem uma dislipidemia, aí sim você pode solicitar, porque ele já faz uso dos medicamentos, e aí você está querendo, na verdade, avaliar se os medicamentos que estão sendo utilizados estão dando resultado. Entendi. No caso, então, basta ele fazer esse documento conforme você mostrou, né? E Isso, encaminhar para o laboratório, assinar, isso, exatamente. caracterizando que você está fazendo um acompanhamento. Para acompanhamento, exatamente. Entendi. É importante, eu acho, o Rodrigo, não sei o que é que você pensa, que os farmacêuticos que se dedicam tanto no consultório, né, particular, consultório individual dele, né? Consultório individual. Isso, assim como com um atendimento mais profundo e de mais atenção farmacêutica em drogarias, ele de repente busque os laboratórios dentro de sua região e vá lá, se apresente, converse. Possivelmente vai ter um colega farmacêutico Sim. também nesse laboratório, né? A gente torce por isso, a gente quer muito que o farmacêutico ocupe esse espaço para falar
É apresentar o trabalho dele, dizer que então ele vai gerar esse tipo de demanda, né, para poder não ter nenhum mal-entendido e nenhuma restrição. Eu não sei o que que você pensa. Eu acho que é por aí também, Denise. Inclusive, essa discussão no início, né, gerou muita desconfiança entre os proprietários de laboratório que achavam que iam perder espaço. Mas se a gente olhasse, é o contrário, né? A Porque se gente eu está tenho gerando demanda, né? exatamente, Está porque se gerando eu tenho demanda. farmacêuticos atuando clinicamente, fazendo, por exemplo, rastreamento dentro da sua farmácia, né, e isso vai aumentar a demanda por exames laboratoriais no laboratório dele. Com Por quê? certeza. Porque o rastreamento, o nome já diz, é para identificar uma potencial doença. Mas eu não estou dando Uhum. diagnóstico, eu estou identificando um potencial doente, um potencial diabético, um potencial paciente com dislipidemia. E que E aí ele precisa vai de controle precisar, sempre, né? exatamente. E aí o médico, para tomar uma decisão clínica, ele vai precisar de um exame feito no laboratório. Então, Sim, isso, com na verdade, vai certeza. aumentar a demanda do laboratório. Com E eu certeza. concordo com você, né? Aqui surgiu no chat aqui, Hum. Luana colocou parabéns pela apresentação, obrigado, Luana. Concordo com você, farmacêuticos precisam ser mais unidos, trabalham em drogaria e muitos se direcionam ao farmacêutico para tirar todo tipo de dúvida, né? A Rose colocou isso mesmo, Rose. O farmacêutico ele é bem acessível, né? Como a Denise falou, eles se sentem muito à vontade de falar, de se abrir com a gente. Sim, Então, é muito mais do que com o médico. Às vezes eles contam mais detalhes para a gente do que para o médico. Às vezes não, na maioria das vezes, né? A Viviane colocou aqui. Então, se eu acompanho um paciente na farmácia, faço monitoramento expressóricos e glicêmicos, eu não posso solicitar exame para verificar melhor essa glicemia, por exemplo, mesmo se o paciente ainda não faz uso de medicamentos. Então, Viviane, ah, o exame laboratorial que a gente pode solicitar é para acompanhamento da farmacoterapia. Se ele não tem um diagnóstico, né, a legislação não nos dá esse respaldo. Por quê? Porque ele não está usando o medicamento. Então, a nossa atuação é justamente no acompanhamento da farmacoterapia. Então, mas o seu trabalho que você faz é muito importante, né? Você faz o quê? Monitoramento da glicemia. Pode dar orientações alimentares. Ó, você faz monitoramento da glicemia, isso é fantástico. E aí eu até mostrei, né, aquele fluxo que dependendo do valor glicêmico, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer um encaminhamento para o médico. E aí, diante desse encaminhamento, o médico vai solicitar os exames laboratoriais para verificar se aquele paciente que apresentou a glicemia alterada é um diabético de fato ou não, né? E aí você pode dar orientações alimentares, sem dúvida, né? O farmacêutico só não pode é, fazer prescrição dietética, né? A gente nem tem conhecimento para isso. Quem faz essa tipo de prescrição é o nutricionista, mas dá orientações sobre o tipo de alimentos que ele deve evitar, tipo de alimentos que ele deve preferir, isso a gente faz, eu faço lá na nossa clínica, né? A gente tem cartilhas, por exemplo, que a gente entrega para os pacientes. Olha, prefira esses alimentos, evite esses alimentos, dê preferência para alimentos ricos em fibras, nos pacientes com colesterol alto, por exemplo, né? Porque as fibras diminuem a absorção do colesterol. E esse tipo de orientação alimentar a gente pode e deve. Isso faz parte das orientações não farmacológicas, né? é igual, Rodrigo, assim, né? É porque, por exemplo, você vai falar, faz uma atividade física, você não, né, tem que sair do sedentarismo. Isso tudo é orientação, digamos assim, são prescrições não Não farmacológicas. farmacológicas. Eu queria chamar a atenção aqui, baseado no que acho que Viviane comentou aqui, como é importante, a gente tem visto as palestras anteriores, né, e uma delas foi chamada a atenção sobre a forma
com que hoje o farmacêutico está sendo respeitado pelo conhecimento que ele detém, junto aos médicos em hospitais, aí foi uma palestra voltada mais para essa questão, né? E eu diria que essa atitude do farmacêutico identificar um risco de doença ali iminente de acordo com o que o paciente está relatando, ou de acordo com esses monitoramentos feitos, e você encaminha digamos assim, da forma como você mostrou, né? Uma cartinha, carimba seu nome, coloca ali o seu contato. Isso chegando na mão de um profissional médico, com certeza ele vai enxergar o farmacêutico de uma forma diferente. E a ação multiprofissional aí, ela fica evidente que ela é colaborativa, ela não é concorrente, ela é Sim, sim, colaborativa, né? sem dúvida. Então, o farmacêutico no seu papel, o médico no dele, a nutricionista no dele, todos juntos em prol do paciente, né? Que Sim, com certeza é quem vai sair ganhando com essa essa multiprofissionalidade aí. essa sua fala, Denise, né, me lembrou um caso que a gente teve na sexta-feira passada. Nossos atendimentos esse semestre estão sendo nas sextas-feiras e a gente recebeu uma paciente que faz uso de vários medicamentos, entre eles um medicamento para o controle do câncer de mama, né, que é o tamoxifeno, e vários outros medicamentos, entre eles a fluoxetina, né? E o que acontece? Essa paciente está tendo uma interação bem importante, né? E a gente fez um encaminhamento diante dessa avaliação. Por quê? Porque o tamoxifeno, ele precisa ser convertido através da biotransformação hepática em endoxifeno, que é a forma farmacêutica ativa, né? Que é a molécula com atividade farmacológica, é o endoxifeno. Só que para o tamoxifeno ser convertido em endoxifeno, eu preciso da atividade da CYP2D6, que é uma enzima presente no fígado, né, que faz esse processo todo. E essa enzima, de certa forma, está sendo inibida, né, pela fluoxetina. Então, a fluoxetina está diminuindo o efeito do tamoxifeno, que a paciente estava usando para o câncer de mama. Ou Nossa, seja, o tratamento do câncer de gravíssimo. mama está sendo comprometido nesse caso. Então, a gente, diante dessa situação, fez uma carta, ela levou no médico, né? E aí a gente vai receber o retorno dela ainda, né? Amanhã. Então, a gente marcou com ela de ver o que foi feito amanhã, né? Qual o retorno dela. Mas a gente fez olha só que importante isso, né? Porque ela foi em 2 médicos diferentes e não houve essa conversa de identificar que ela, né, já usava um medicamento e tal, enfim, chegou para a gente com essa interação grave nesse caso, né? Tenso. A Viviane, ela tá comentando aqui que ela está falando a respeito do caso de podermos fazer a solicitação de exames laboratoriais para prevenção e, no caso de identificação de alguma normalidade, encaminhamento para o médico para fazer o diagnóstico e o tratamento. Eu acho que é aquilo que você comentou, né? A nossa legislação não nos permite isso. Exatamente. Eventualmente, pode até ser que algum laboratório aceite, né? A gente não sabe, mas legalmente isso não é Eu até possível, né? entendo essa É quase uma vontade de angústia, querer, né? é É uma quase uma angústia, eu entendo angústia. essa vontade, essa angústia de querer avançar, mas eu acho que esse avanço tem que ser gradual, né? Porque se lembrarmos bem, essa resolução 585, ela foi alvo, né, de muito questionamento judicial pelo Conselho Federal de Medicina, que entrou com diversas ações na justiça querendo derrubar essa resolução. Entrou em nível federal, entrou em nível estadual, em todos os estados. Então, para a gente manter essa resolução de pé, foi muito difícil, né? Houve muito questionamento jurídico, né? Por que que a gente conseguiu mantê-la de pé? Porque não houve, em nenhum momento, avanço em outra área.
né? Não houve um avanço em cima do diagnóstico que é feito pelo médico. Então, se a gente coloca, né, na resolução que o farmacêutico pode solicitar exames para fins que vão além do acompanhamento, isso, de certa forma, eu até entendo que não seria diagnóstico, mas talvez a gente não teria essa resolução de pé. Você está Então, a certo. gente tem que Rodrigo, avançar aos poucos, acredito eu. Então, assim, eu acho que vamos começar fazendo o que a gente pode, né? Fazer bem feito, né? E aí sim, depois de e que já é fazer isso, muita coisa já para é fazer, muita né? Já coisa, é né? muita coisa. A gente vai avançar. Hum, Esse avanço tem que ser aos poucos, né? A resolução é hum. de 2013. Então, a gente ainda vê que temos muito, muito a caminhar, né? Porque, infelizmente, é a minoria dos farmacêuticos que fazem esse trabalho, né? Mas já tem alguém fazendo, isso é bom, né? Mas a gente poderia ter mais, Isso. né? Com certeza será um campo em expansão, né? E aqueles que gostarem, se sentirem atraídos por esse tipo de atuação do farmacêutico, deve com certeza buscar o conhecimento necessário, a segurança para se desempenhar plenamente, né? E se realizar diante da atividade que ele escolheu, né? Exatamente. Rodrigo, nós não temos nenhuma pergunta, além dos elogios aqui. Eu queria, assim, em nome do Conselho, te agradecer muito a sua disponibilidade de tempo, por estar aqui conosco. Eu queria lembrar que essa palestra ela está sendo gravada, então ela será disponibilizada no nosso canal do YouTube. Em breve, então, quem desejar rever ou desejar encaminhar para um colega que não teve oportunidade de estar aqui com a gente online, né? Poderá, então, ter acesso a esse conteúdo. Queria aproveitar e convidar vocês, quem ainda não se inscreveu, para a palestra de amanhã, é nosso último encontro aqui na Semana Sudeste de Farmácia, e lembrar de um curso que nós estamos retomando os eventos presenciais, aonde depois de quase 2 anos, né, nós vamos ter o curso de ozonoterapia no dia 2 de outubro. É um evento presencial exclusivo para farmacêuticos, aí nesse caso não é possível a participação do acadêmico, e são vagas limitadas. Então, quem ainda não se inscreveu, corre, porque por ser presencial e a todas aquelas medidas de segurança, distanciamento e tudo mais, as vagas não são na quantidade que a gente gostaria, né? Então, convidar todos vocês, agradecer a presença de todos, agradecer as pessoas do Conselho que estão aqui conosco, firme e forte, aqui mantendo a nossa semana, a Sheila, nós temos aqui a Lília, nós temos aqui a presença do conselheiro Dr. Hugo, que também está aqui nos prestigiando. Temos aqui presente, estou vendo aqui, o nosso fiscal Gentil, que também está nos prestigiando. Muito obrigada pela participação de todos. E dizer que, sim, muito, muito obrigado. Tá ok, Rodrigo? Boa noite a todos e amanhã nós estamos aqui novamente. Um abraço. Um abraço, boa noite. Tchau, boa noite.